Um bom dia a todos os presentes. Meu nome é Rian Couto, estou coordenador-geral do Diretório Livre do Direito, em conjunto com Alia Mohamed. A quem agradeço a parceria, bem como estendo os agradecimentos a toda a equipe do Diretório e comissão organizadora. Daremos início ao nosso primeiro painel da 23ª Semana Acadêmica do curso de Direito da UFSM, SADUFSM, evento promovido pelo Diretório Livre do Direito e Gestão Novas Auroras, por meio da comissão organizadora. A SADUFSM é um evento consolidado que chega agora à sua 23ª edição. A semana acadêmica é composta por diversos painéis temáticos com profissionais e pesquisadores do direito, sendo fundamental na promoção de debates, reflexões e conhecimentos que preparam interdisciplinarmente não apenas a comunidade acadêmica do curso de Direito da UFSM, mas de todos que participam para os desafios e necessidades do sistema jurídico contemporâneo. Na edição atual, pretendemos expandir ainda mais os horizontes da semana acadêmica, tornando-a um espaço ainda mais plural e enriquecedor. O tema desta edição é Pluralidade e Diversidade, mosaico da relação entre sujeitos e sociedade, que buscará debater como a pluralidade e diversidade na sociedade influencia o indivíduo e automaticamente toda a nossa sociedade. O nosso primeiro painel tem como tema Abolicionismo Penal e será ministrado pelo professor Dr. Clécio Lemos. O professor possui pós-doutorado em Direito pela Columbia University, doutor em Direito pela PUC-Rio, com período sanduíche na Università degli Studi de Padova, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tradutor do livro Crime de Colarinho Branco e autor do livro Criminologia Foucaultiana, resultado de seu pós-doutorado. É professor da Universidade Federal do Espírito Santo e do Centro Universitário do Espírito Santo. Particularmente, o meu agradecimento ao professor também, porque foi meu professor no Centro Universitário do Espírito Santo, o NESC, que também tem um grande carinho, e de pronto passo a palavra ao professor, e em nome do Diretório Livre do Direito, do qual estou como coordenador, inclusive os meus últimos dias enquanto coordenador do diretório, fica o meu agradecimento desde já ao aceite do convite, professor. Maravilha, Rian. Obrigado. Bom dia a todos aí. Maior prazer estar aqui com vocês, ainda que seja online, né? Universidade Federal de Santa Maria, então, agradeço muito o convite aí do Rian, um convite que me vem de uma forma muito feliz também, né? Porque eu fui seu professor no primeiro período, né, Rian, lá na faculdade de Colatina. Naquela altura o Rian ainda não tinha um sotaque gaúcho, que eu já estou percebendo aí, que já está aparecendo, que já apareceu aí, Rian. Eu não sei se você tem consciência disso, mas o sotaque gaúcho já te pegou aí. E, poxa, muito legal estar com vocês, assim, podendo conversar um pouco essa manhã. Naturalmente, eu sempre gosto de fazer a palestra de uma forma que a gente tenha também um tempo para conversar, assim, sabe? Depois, normalmente, até quando eles dizem, você tem tanto tempo para dar palestra, eu prefiro terminar um pouquinho antes e dar mais tempo para os alunos perguntarem e a gente poder interagir, do que propriamente eu usar o tempo inteiro só eu falando, né? Existe uma regra básica da comunicação, digamos assim, né? Que a gente tem que saber o público que a gente está acessando e a melhor forma de contribuir é saber efetivamente as demandas das pessoas que você está se comunicando, né? Então, quando abre para perguntas, isso vem à tona e eu acho que é sempre uma forma muito interessante da gente poder se comunicar e eu poder ajudar mais, assim, né? De uma forma que seja mais útil para vocês. Então, enfim, né? Eu já estive no Rio Grande do Sul algumas vezes, já dei palestra na PUC, dei palestra na Universidade de Pelotas, em Canoas. Então, é um estado que eu gosto muito, tenho muitos amigos e já estive também em congressos e, enfim, né? Então, é uma satisfação muito grande, assim, de poder estar com vocês e, sobretudo, também considerando que nós estamos falando aí para alunos de Universidade Federal, né? Eu estou há 2 meses só como professor da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, então é algo que eu valorizo muito, sabe? Valorizo muito o ensino público de qualidade, o ensino público dedicado, né,
a produção, não só de aulas, mas produção científica feita num ambiente em que o ensino não é movido pelo lucro, né? Então, acho que isso é uma coisa muito valiosa, é o que me fez também me dedicar muito a me tornar um professor de federal. E, enfim, né, espero que vocês estejam aproveitando ao máximo também essa oportunidade que vocês estão tendo aí. Tenho certeza que a universidade é muito boa, muito qualificada, e espero de coração ter a oportunidade depois de conhecer pessoalmente a Santa Maria, nunca fui, né? Então, espero que a gente tenha essa oportunidade futuramente. Bom, entrando sobre o tema especificamente, né, desde quando eu fui fazer o mestrado no Rio de Janeiro, eu me vi implicado diante das discussões de criminologia. Eu não sei até que ponto vocês, alunos aí da Federal de Santa Maria, estão próximos dessa discussão ou até onde vocês tiveram contato com criminologia. Mas, basicamente, em regra geral, eu poderia dizer assim, no Brasil inteiro, e isso eu posso dizer porque eu conheço professores basicamente de todos os cantos do país, em regra geral, os alunos eles não têm disciplina de criminologia obrigatória e nem optativa. Né? Por exemplo, atualmente na Federal do Espírito Santo, eu estou dando uma disciplina optativa que já tinha muitos anos que ela não era oferecida. Ela estava na grade, mas não tinha professor para oferecer. E muitas universidades simplesmente não têm mesmo, nem se o professor quiser muito, ele consegue. E eu me formei aqui na Federal do Espírito Santo e não tinha tido essa disciplina, eu me lembro vivamente, depois de ter formado, e eu comecei a dar aula logo, né, de direito penal. Eu tive a sorte, assim, de passar num processo seletivo de professor substituto e fiquei 2 anos dando aula na Federal. E eu não sabia nem o que significava a palavra criminologia. Eu me lembro de ter pouco depois de formar, encontrar com um amigo que tinha ido fazer mestrado na USP. E aí eu conversando com ele, falei, como é que tá lá? Você está gostando? Ele, eu estou gostando muito, lá a gente estuda muito criminologia. A palavra não me significava nada, assim, porque eu nunca tinha ouvido falar a palavra e nem muito menos ninguém explicar o que se tratava. Então, quando eu, depois, meio que por conta própria, por orientação de amigos, comecei a ler criminologia, aquilo foi me encantando, né? Porque tem um elemento aí muito interessante, que o fato de que a gente, no curso de Direito, a gente é muito ensinado a ficar no campo da deontologia, né? No campo, assim, do dever ser, no campo, assim, do que a gente gostaria que a sociedade fosse, e se a sociedade não for, o que a gente faz com ela, né? Então, o indivíduo, a gente espera que as pessoas não matem umas às outras, mas aí o Código Penal prevê uma hipótese, se você matar, o que vai acontecer contigo? Mas o Código Penal não te diz mais nada além disso, ou seja, ele não recai sobre a realidade. Ele não vai querer analisar, por exemplo, por que as pessoas matam umas às outras, né? Não há uma singular frase na nossa legislação, eu poderia dizer assim, em regra, nos nossos livros também de direito penal, para cair sobre discussões que dizem respeito ao porquê das coisas. Ou seja, a gente meio que fica num campo só da discussão de como as coisas deveriam ser, como a norma prevê as questões, mas a gente não é questionado, a gente não é posto para questionar e nem também para investigar o porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Ou seja, a gente fica num campo muito hipotético normativo e a gente cai muito pouco para o campo do ser, das coisas, né, da análise da realidade. Não à toa, nós, juristas, somos constantemente criticados, recebemos um olhar meio negativo das pessoas que não são do direito, de soarmos um pouco fora da realidade. Então, a gente soa para as pessoas, em regra, como pessoas que não têm muito esse olhar para como as coisas são, né? A gente fica meio que no nosso mundo, assim, né? De como as coisas deveriam ser, e, por que não dizer também, a gente assume a partir daí uma certa posição, poderíamos dizer assim, elitista, né? O curso de Direito, tradicionalmente, é um curso elitista, né? E, enfim, né, os outros cursos têm esse olhar negativo para nós, e eu tendo a dizer que eles estão corretos
na análise deles, a gente, pela própria forma que o direito vai sendo compartilhado de geração para geração, a gente criou um grave problema de distanciamento da realidade, e por que não dizer também o curso de direito, pelo menos até o ano 2000, sempre foi um curso das elites, né? Sempre foi um curso onde as pessoas procuravam porque iam ganhar muito bem, porque iam ter cargos em que iam ser gratificantes em termos econômicos, e ali ficava uma elite passando de pai para filho, né, de geração para geração, que era acessado por esses grupos privilegiados. Essa cena começa a modificar um pouco nos últimos 20 anos, quando a gente começa a ter uma explosão de cursos de direito no país inteiro, né, faculdades particulares abrindo cursos de direito o tempo inteiro, e o curso de direito começa a ser acessível para muita gente, até porque os preços caem bastante, e aí o curso de direito começa a perder um pouquinho, não tanto, mas começa a perder um pouco esse ar meio elitista, assim, meio, por que não dizer também segregatório, assim. Então, é preciso que a gente esteja atento, assim, e a relação que eu estou fazendo agora é que existe um porquê de nós sermos lidos pelos outros como sendo pessoas elitistas e um tanto quanto fora da realidade. É porque o próprio compartilhamento do conhecimento jurídico remete a isso. Nós não somos convocados a olhar a sociedade, nós não somos, em regra, convocados a olhar como as dinâmicas reais, sociais, se dão. Né? Eu costumo até fazer essa espécie de provocação, assim, né, que é uma pessoa do direito, e assim sempre foi, se você estudasse os livros jurídicos, você seria perfeitamente apto a se tornar, por exemplo, um juiz de direito, um juiz criminal, e depois você estaria, de acordo com o sistema, né, perfeitamente apto a pegar uma pessoa que chegasse num processo na tua mão e condenar ela a 30 anos de prisão, sendo que em nenhum momento você seria questionado se o porquê que a pessoa praticou aquele ato, qual é a realidade social que constitui aquele indivíduo e o ato dele, assim como em nenhum momento você seria necessário questionar o que você está determinando que seja feito com ele. Ou seja, os efeitos que vai ter sobre aquela pessoa da prisionização, os efeitos que vão recair sobre aquela pessoa de passar 20 anos preso. É como se isso fosse irrelevante, entendeu? Ou seja, não é importante para o jurista, nunca foi importante para o jurista saber dessas coisas, porque basta a norma, basta a interpretação doutrinária, basta a jurisprudência, e aí você consegue se tornar um magistrado. Então, discussão da realidade, tanto das causas como dos efeitos, nunca foi uma questão demandada dos juristas e, portanto, é natural que os juristas não se preocupassem com isso, porque, enfim, isso não é obrigatório, isso não é necessário para que eu me torne um juiz, para que eu me torne um promotor, para que eu me torne um delegado, para que eu me torne um policial federal, e por aí vai, né? Assim como também um advogado, que é o meu caso. Bom, então, o que a criminologia faz é basicamente nos convocar a um olhar em que a gente vai pensar o sistema penal, a gente vai pensar a justiça penal a partir desse olhar da realidade. A criminologia é essencialmente esse campo do conhecimento, onde o aspecto interdisciplinar é crucial, é básico, é o que constitui esse campo do saber, é que ele é interdisciplinar, ou seja, é que ele não é um campo jurídico, é que ele vai olhar para o campo jurídico a partir de outros ramos do conhecimento, e, portanto, em geral, né, os mais influentes são as ciências sociais, né, incluídas as três aí, história, filosofia, basicamente, os campos do conhecimento que recaem sobre a realidade, eles são convocados a partir de uma conexão com o direito para entender como as coisas estão acontecendo e os efeitos das coisas que a gente produz. Isso é, digamos assim, em síntese, um resumão do que eu poderia chamar de criminologia.
Então, o estudo da criminologia, que eu não tive oportunidade nem de ouvir uma palestra como essa que vocês estão ouvindo hoje aqui, durante a minha graduação, me parece de crucial importância para o direito. É óbvio que eu não estou dizendo que é só para o campo criminal. Acho que no direito como um todo é muito importante que a gente tenha um olhar para o aspecto interdisciplinar, porque é ele que vai nos trazer essas informações, né, da realidade. É para que nós sejamos profissionais que saibam se conectar com as efetivas necessidades da nossa sociedade, com as efetivas necessidades das pessoas que se deparam com os nossos serviços jurídicos. Em algum nível, é até um nível de responsabilidade básica que nós deveríamos ter com a prática profissional nossa. Só que, tradicionalmente, isso não ocorre, ou seja, tradicionalmente, nós não somos demandados nisso, então, existe toda uma herança contra a qual a gente tem que se deparar e reagir contra ela, se nós quisermos produzir uma realidade concreta de profissionais do direito mais sensíveis à sociedade, assim como também que isso impacte o ensino e a produção científica do direito. Então, isso é muito importante. Ou seja, a criminologia, aqui no meu campo, né, que é a justiça criminal, me parece uma obrigatoriedade, se nós quisermos construir, de fato, um outro tipo de direito daqui para frente. Felizmente, apesar de não ser tão comum estudar nas universidades, eu posso, por outro lado, dizer que no Brasil nós temos já uma boa parcela de pesquisadores, professores, que são muito bem versados em criminologia. No Brasil nós temos uma produção criminológica interessante, muitos pesquisadores que fazem mestrado e doutorado, a despeito de nós não termos programas, em regra, que são específicos em criminologia, mas que têm essa abertura, sabe? Então, não é tão comum ter mestrado e doutorado em criminologia, mas se você vai para um mestrado e doutorado em direito penal, normalmente há essa possibilidade de você fazer essa interseção, né? Foi, por exemplo, o meu caso. Eu fiz tanto mestrado e doutorado em direito, mas os locais onde eu estive, os meus professores, eles convocavam isso, eles incentivavam isso. Eu tive o privilégio de estudar em duas casas, né, de produção científica, a UERJ inicialmente, depois a PUC do Rio, em que isso era muito incentivado e desejado. Então, eu tive a liberdade para que eu pudesse produzir pesquisas que fossem conectando, né, o campo do direito penal e processual penal com o campo da criminologia, e eu acho que, enfim, né, eu consegui fazer o que eu queria mesmo, né, assim, até a escolha mesmo desses lugares já passava por isso, né, que eu queria fazer pesquisas que não fossem estritamente dogmáticas, né, que não fossem restritas ao campo do direito. Bom, sendo isso, aí eu entro mais especificamente no meu tema, né? Desde quando eu comecei a estudar criminologia, eu me vi muito provocado por isso que a gente chama de abolicionismo penal. Qualquer livro de criminologia que você pegar hoje, você vai ter pelo menos um capítulo, normalmente, dedicado ao abolicionismo penal, ou os abolicionistas penais, que normalmente são lidos como uma espécie de escola, né, um âmbito de pesquisa, uma linha de produção, de pesquisa. Então, eu tendo a dizer que quase todos, quase a totalidade dos livros de criminologia que você for pegar, né, que sejam livros, digamos assim, manuais de criminologia, vai ter lá um certo espacinho para os abolicionistas. Quando eu comecei a pesquisar, tanto no mestrado, lá no mestrado, sobre criminologia, me aprofundar e pesquisar, eu me vi muito provocado pelos abolicionistas. Por um motivo muito simples, porque os abolicionistas, a gente poderia dizer que se dentro do campo da criminologia vários autores são muito críticos e recaem de uma forma muito qualificada para trazer os grandes problemas, não só da prática, né, da execução da justiça penal, mas também do campo teórico, ou seja, do campo das racionalidades que sustentam esse tipo de justiça, né, esse tipo de sistema, o que os abolicionistas vêm provocar é como se fosse a discussão mais a fundo disso, né? É como se eles viessem
trazer questões que dizem respeito às bases fundamentais dessa estrutura, digamos, desse castelo, que a gente poderia dizer que é a justiça penal. Então, isso me provocou muito interesse, porque se as críticas já me soavam muito interessantes, se tem alguns autores que querem ir na própria raiz da coisa, isso me pareceu fundamental, né? Então, quando eu termino o mestrado, eu já me vi no interesse profundo de que eu pudesse fazer uma tese de doutorado em que o meu foco seriam os abolicionistas. E aí foi isso que eu trilhei. Eu fiquei, como, né, a maioria das pessoas, 4 anos pesquisando, né, abolicionismo. No meu caso, muito provocado também por um autor que não é tradicionalmente da criminologia, é da filosofia, que é o Michel Foucault, e que teve muitos escritos sobre a questão criminal, e que me parece, não só para mim, mas para vários autores, que tinha, sim, um olhar abolicionista no sistema penal, apesar de que a linguagem que ele utilizava não era tão a cara dos abolicionistas, ele não vinha do direito, né? Então, geralmente, os abolicionistas vêm do direito. Ele produziu as próprias pesquisas com o olhar filosófico que ele tinha, com o olhar atento que ele tinha também à psicologia, que era um elemento crucial das pesquisas dele, mas ele normalmente não era lido como um criminólogo, porque ele normalmente não fazia parte assim das escolas criminológicas. Mas, enfim, basicamente essa foi a minha pesquisa, eu me debrucei sobre Foucault e sobre os abolicionistas. Essa pesquisa acabou gerando como resultado esse livro, que se chama Foucault e a Justiça Pós-Penal, está publicado pela editora Letramento, e, basicamente, nele eu faço exatamente essa análise, que é me adentrar e me aprofundar nessas grandes discussões que os abolicionistas fazem, mas trazendo também, já conectado, um olhar do Michel Foucault sobre como ele enxergava esses grandes problemas da justiça penal e como ele fazia a crítica dele, né, que é o que me interessava profundamente. A palavra aqui, justiça pós-penal, é justamente a provocação abolicionista, né? Ou seja, a ideia de que se a gente concordar que nós precisamos mudar questões tão profundas que, a certa altura, já não tem mais a cara do sistema penal, essa é a matriz essencial do porquê que esses autores se chamam e são chamados abolicionistas. Então, por que não dizer também, aqui é a brincadeira da expressão, né, da construção de um outro tipo de justiça que vai ser pós-penal, ou seja, que vai ser depois. O que vem depois da justiça penal, se a gente compreender de fato que nós precisamos oferecer alterações de base, né, alterações estruturais, né, cruciais, e que, em certo momento, elas estão movendo certas vigas, né, certas estruturas de forma tão assintosa que aquilo não é mais justiça penal. Entendeu? Então, basicamente, essa é a grande provocação que os abolicionistas fazem. Nesse ponto, aí eu queria pegar um exemplo concreto para trazer de provocação sobre isso, né? Isso que eu estou falando de, tipo, as nossas contestações são tão basilares que, em certo momento, não dá mais para chamar de penal aquilo. Basicamente, o que a gente chama de justiça penal, a gente pode dizer que tem, basicamente, 3 grandes características. Esse modelinho, galera, é bom que a gente tenha clareza, é um modelinho que funciona há apenas 3 séculos. Esse modelo, que a gente chama de justiça penal, é um modelo que tem origem no século XVIII. Perfeito? Então, basicamente, nós tivemos 18, 19, 20, 3 séculos, e estamos no início do século XXI. Né? Quais são, basicamente, essas 3 grandes estruturas que, quando tem, a gente chama isso de justiça penal? Primeiro elemento, a autoridade estatal, a justiça penal, ela é movida por meio do Estado, por meio da autoridade do Estado, né? Justiça penal são sempre estatais, elas nunca são privadas, é assim que funciona hoje no mundo inteiro. Então, esse é um primeiro marco, que obviamente só foi possível quando a gente passa a
se inserir dentro de uma estrutura histórica de que os estados modernos se estabelecem como uma espécie de quase monopólio sobre o uso da força legítima. Então, a autoridade do Estado é o primeiro elemento, o uso do Estado, né, para fins penais, é o primeiro elemento que a gente poderia chamar de justiça penal moderna. O segundo ponto é que essa justiça ela é estruturada, se a gente tem em todo ato danoso, né, um autor e uma vítima, ela nitidamente escolheu um dos lados, que é o autor. A justiça penal, tradicionalmente, ela não se preocupa com a vítima. Ela normalmente não tem nem institutos para tutelar a vítima. Por outro lado, com relação ao criminoso, é onde ela atua mesmo. Então, ela cria as descrições típicas de como ela vai avaliar as condutas e o que ela vai fazer com o criminoso. Agora, com relação a quem foi afetado, ela basicamente, normalmente, não tem nada a dizer. Se você pega o nosso sistema penal brasileiro mesmo, a gente tem basicamente nada para dizer sobre a vítima. A gente tem uma previsãozinha no CPP dizendo lá da possibilidade de, se o juiz tiver dados no processo de forma madura, ele poder sentenciar na condenação criminal e já estabelecer uma hipótese de indenização. Agora, a tutela mesmo, assim, da vítima, ela basicamente não tem. Vocês pararam para ver o que tem hoje na Lei Maria da Penha, que as pessoas comentam muito das medidas protetivas de urgência, o CPP não tem. Eu não tenho as medidas protetivas de urgência fora da Lei Maria da Penha. Então, basicamente, a gente não tem, o sistema penal ele não tem, nunca teve a preocupação com a vítima. A preocupação dele sempre foi com o criminoso. Então, esse é a segunda característica do sistema penal moderno. E a terceira delas, que é nessa que eu gostaria de me ater um pouquinho mais depois, é o fato de que, dentre várias possibilidades de como lidar com os ilícitos, ela escolheu apenas uma hipótese, que é a punição. Vocês, a essa altura, não sei qual período que vocês estão, deve ter pessoas de vários períodos aqui, né? Mas no sistema jurídico, no mundo inteiro é assim, né? Mas no Brasil, para pegar aqui como exemplo, nós temos divisão de searas jurídicas. Tradicionalmente, a divisão mais simples que existe é dizer que existe a seara civil, penal e administrativa. Se você quiser, você consegue dividir a civil em vários outros ramos, né? Mas basicamente nessas três. Acontece que a penal, a seara penal, ela tem como possibilidade de resposta apenas uma resposta. É sempre punir. A característica do direito civil, tradicionalmente, é profundamente distinta, porque o direito civil foi construído a partir de uma lógica reparatória. A função do direito civil sempre foi vista com a maneira em que houve um ilícito, houve um dano. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma resposta em que a pessoa que praticou o ilícito, praticou o dano, ela vai reparar o ato dela. O foco, então, é beneficiar a vítima. Esse é o foco central. É estabelecer algo que seja positivo para a vítima. Estabelecer algo que seja positivo para alguém que foi afetado. Por outro lado, o sistema penal ele é completamente distinto, porque o foco dele nunca foi esse. O foco dele sempre foi pegar o indivíduo que praticou o ato ilícito e gerar sobre ele algo aversivo, que é a essência da punição, da pena. A essência da pena é você pegou um indivíduo que praticou um ato no passado e você aplica sobre ele uma reação aversiva. A essência da pena não é reparar nada a ninguém, não é proteger nada futuramente, porque o ato já aconteceu. É, na verdade, oferecer sobre aquele indivíduo algo que gera aversão. E é pela ideia de aversão que você vai funcionar dentro de uma expectativa de ameaça geral às pessoas e, em algum nível, a depender das teorias que nós utilizamos, né? Em algum nível também pegar esse indivíduo e fazer sobre ele uma proposta punitiva em que o que se espera é que ele não vá voltar a delinquir. Então, essa é a essência do que a gente chamaria de punição.
Basicamente, esse é o modelinho penal, é assim que ele funciona e foi idealizado há 3 séculos atrás. Normalmente, o grande autor que é referenciado como sendo o pai dessa estrutura é Cesare Beccaria, um italiano que escreveu o livro Dos Delitos das Penas. É um livro fininho, muito famoso, e que eu super recomendo que vocês leiam aí, até como uma espécie de experiência histórica, né, de entender esse cara, o que ele estava dizendo lá. Esse livro é de 1764, e que se torna um paradigma. Ele passa a ser lido e aderido, né, da sua lógica racionalista por toda a Europa e pelo mundo inteiro, para estabelecer um modelo. Ou seja, a partir daquele momento, todos os países começam a aderir àquela estrutura de uma racionalidade das penas, né? Essa convocação de punições que tem que ser conectadas com a proporcionalidade do crime, que tem que ser idealizadas de uma forma em que, essencialmente, não é o terror da característica punitiva, mas a certeza da punição, de uma forma mais sóbria, diria o Foucault, para gerar esse efeito que a gente espera de que as pessoas não pratiquem delitos, pela ameaça que a gente produz sobre elas de que, olha, se você fizer isso, você vai preso. Então, essa é a estruturazinha bem simples, estou desenhando aqui para vocês de uma forma mais simples possível, o que é esse modelinho que a gente idealizou. E aí, recair sobre um desses pontos que me parece assim o X da questão, né? A questão mais importante de todas elas, que é exatamente isso que a gente poderia chamar de punitivismo. Dentre desses 3 elementos cruciais que eu disse do sistema penal, o que me chama mais atenção, o que me parece mais importante de se discutir, é o caráter da pena. Porque, vejam, como eu mencionei, o Estado não tem só uma opção de como lidar com as coisas. O Estado tem muitas possibilidades de estruturar políticas públicas, de pensar os fenômenos na sua complexidade e, em resposta a eles, estabelecer vários tipos de políticas possíveis. Eu dei o exemplo agora da justiça civil, que ela não é punitiva. Então, a escolha da punição como forma de lidar com esses atos é uma escolha, é uma opção política. Não existe nada na natureza humana, pelo menos até hoje comprovado, que indique que a punição é a melhor opção para resolver essas questões. Por isso que é interessante discutir aí o aspecto do punitivismo. E aí, esse ismo aí que eu acho muito interessante, né? O ismo dá conta de uma ideia de um modo de ser, né? De um modo de pensar, de uma racionalidade. E, assim como a nossa sociedade tem se deparado com discussões importantíssimas que se referem a ismos, a gente tem problematizado certos ismos há muitos anos e décadas, né? A gente poderia dizer assim que a nossa sociedade ela evolui em certos caminhos porque ela para e se depara com certos ismos e problematiza elas e começa a deparar, enfrentar de cara a cara e produzir propostas de mudanças daquilo, a gente tem evoluído. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o racismo, o machismo, que me parecem discussões fundamentais e que a nossa sociedade tem caminhado de forma interessante sobre elas. Se você olha a sociedade de 20 anos atrás, a gente tem passos dados interessantes nesse caminho. Agora, acontece que, aparentemente, no punitivismo, não entrou na pauta. Se a gente pudesse dizer assim que a nossa sociedade a gente vai vendo certos ismos e problematizando, e a partir daí a gente dá passos à frente, me parece a grande aposta, que não só eu tenho, mas podemos dizer assim, todos os abolicionistas, né, é que tem um ismo aí que precisa ser enfrentado ainda, que é o punitivismo. Curiosamente, quando a gente olha até nas discussões públicas que giram em torno de questões penais, o punitivismo ele aparece como sendo o único caminho possível. Então, basicamente, pegando assim de uma forma até meio simplória,
se você pega as discussões de segurança pública, basicamente ninguém questiona o punitivismo. É curioso constatar que tem uma série de temas em que, quando você se depara com eles, por exemplo, no Congresso, ou na discussão pública, e que quando você deflagra ele, você vai ter uma disputa, por exemplo, bem nítida entre direita e esquerda, quando entra no punitivismo, está todo mundo de braços dados. Eu vou dar um exemplo, que é o que está na crista da onda agora, e todo mundo aqui certamente está acompanhando, é a discussão sobre as facções criminosas. Nós tivemos duas grandes operações, as duas maiores operações da história do Brasil contra facções, uma em agosto e outra em setembro. São as facções, são as operações da história do Brasil que mais geraram movimentação de estrutura policial. A segunda delas, a operação que mais gerou mortes na história do Brasil. E é exatamente por isso que isso entra na pauta do momento. E a pauta do momento, vocês sabem que chega ao ponto do Congresso estar hoje batalhando para a construção de uma nova lei que enquadre as facções criminosas. Vamos lá. Facção criminosa não tem enquadramento jurídico nenhum hoje? Tem, apesar de não ter esse nome. Existe a lei nossa de organização criminosa, que é perfeitamente uma facção. O que está sendo discutido é que, no final das contas, com outras palavras, todo mundo começou a achar, pela ascensão do debate, que facção criminosa precisa ser punida de forma mais rigorosa. Então, basicamente é o seguinte, como é que funciona o punitivismo? O punitivismo é assim, galera, está acontecendo uma coisa muito grave. Qual é a resposta possível? Mais pena. Punição mais rigorosa. Mais institutos punitivos. Aumenta a pena máxima e a pena mínima. Aumenta a estrutura investigatória penal. Deu para entender? Então, quando surge a questão das mega operações agora de facções, uma contra o PCC, outra contra o Comando Vermelho, o resultado é que a discussão pública sobre o que fazer diante disso, ela fica monopolizada por um único tipo de discussão, que é como que a gente vai punir mais esses atos, que são terríveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos mês passado uma palestra na Universidade Federal do Espírito Santo por um dito especialista na discussão sobre o tema das facções. E a palestra dele, que durou basicamente 1 hora, a palestra dele foi só ressaltando o quanto que as facções criminosas hoje são poderosas, basicamente é isso. Foi 1 hora ele falando como que as facções criminosas, facções hoje são perigosíssimas, são fortes, elas foram ficando cada vez mais fortes, foram monopolizando territórios cada vez mais. E no final ele simplesmente pleiteia, em função disso, precisamos considerá-las como terroristas. Não sei se vocês viram que a grande discussão hoje no Congresso não era se a gente deve ou não punir mais pesadamente. Uns que acham que tem que punir mais pesadamente, criando um novo tipo dentro da lei de organização criminosa, que é a proposta do governo, e por outro lado, outros congressistas achando que não, que tem que, na verdade, mudar a lei de terrorismo para lá criar um dispositivo específico para as facções. Ninguém questiona que se esse é o melhor caminho, se é punir mais de forma mais rigorosa, entende? Presta bem atenção, a palestra desse especialista que foi falar lá com os meus alunos da Federal do Espírito Santo, em nenhum momento ele se pôs a prestar nenhum tipo de esclarecimento e explicação do porquê que teremos que punir de forma mais rigorosa. É como se fosse automático, entendeu? Ou seja, se eu demonstrar para vocês que um certo ato ele é terrível, ele historicamente, de 10 ou 20 anos para cá, ele se tornou mais estruturado, que o Comando Vermelho aumentou, que o PCC se tornou mais forte, que agora ele pratica tráfico internacional, entende? É como se o resultado, punir mais gravemente, fosse automático. De onde que vem esse automatismo da nossa lógica? É exatamente do punitivismo. Ou seja, existe uma racionalidade que está absolutamente
pairando sobre nós de forma uníssona, ou seja, um monopólio da forma de pensar as coisas, em que a gente não questiona isso, já se tornou meio que óbvio para todo mundo que, bom, se é isso, se é mais grave, então pena, aumenta a pena, põe para 40 anos, pena mínima de 20. Então, por aí vai a discussão. Agora, para terminar a minha fala, basicamente o que eu tenho a dizer é o seguinte: nós não temos nenhuma comprovação científica de que punir de forma mais rigorosa aumenta a evitação da prática. Vocês entendem que se eu desloco essa verdade, que é uma verdade meio pressuposta por todo mundo, o castelo cai? Então, você pega as pesquisas, por exemplo, da década de 90 para cá, no Brasil, em que você pega sobre vários aspectos, por exemplo, penas mais graves sobre certos crimes. Não sei se vocês devem se lembrar, mas no ano de 90 surge a Lei dos Crimes Hediondos, que traz uma série de rigores sobre certos crimes que são denominados hediondos, né? E também os equiparados. Você não encontra nenhum dado dizendo que quando você começou a punir de forma mais rigorosa, você teve diminuição dos crimes. Não há esta comprovação. Ou seja, nós estamos trabalhando basicamente em achismos. E, para dizer mais concretamente, por outro lado, nós temos uma série de análises empíricas, pesquisas concretas, indicando que isso não ocorre. Indicando que simplesmente você aumentar punições, criar institutos mais severos, diminuir progressão de regime, restringir livramento condicional, que são várias formas que você tem para manter o cara mais tempo preso também, não temos comprovação empírica, concreta, de que isso é eficiente, de que é eficaz, de que você constrói a partir daí, de fato, uma redução das práticas delitosas, entende? E, pelo contrário, nós temos várias indicações no campo da criminologia brasileira e internacional de que isso não funciona. Se ele pode funcionar, eventualmente, até em nível parcial, em determinado primeiro momento, sobre certos aspectos, não há demonstração nenhuma de que isso é o melhor caminho, de que isso se sustenta nem a curto e médio prazo e longo prazo, entende? Então, você entende que aí eu chego nesse nível de discussão que é, bom, eu estou discutindo uma coisa básica, que deveria ser a base de tudo, que é, se esse objetivo que é punir mais, aparentemente é a única proposta que todo mundo tem, a discussão é, o que vocês têm para me provar que isso funciona? E basicamente não temos. Essa é a discussão que eu vou encerrar por aqui, como eu disse que eu gosto de ter um pouquinho mais de tempo, então a gente vai deixar 15 minutinhos para interagir, mas essa é a grande provocação que a gente tem, que eu gostaria de deixar assim, a mais importante de todas, e me ponho aqui à disposição para a gente conversar aí mais uns 15 minutinhos, depois infelizmente eu vou ter que sair mesmo, que eu tenho um compromisso, mas é isso, espero que tenha sido uma fala clara, didática, e que tenha algum nível provocado aí o interesse, a curiosidade de vocês em pesquisar criminologia também. Tá bom? Desde já, muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Excelente fala, assim, muito clara. Acho que trouxe assim uma clareza sobre a criminologia, sobretudo abolicionismo penal, como pensar o que o senhor fala sobre justiça pós-penal, né? Eu tenho aqui, inclusive, um exemplar do Criminologia Foucaultiana, do professor. Li já tem alguns anos e durante agora meu período de TCC, eu fui dar uma olhada, porque eu fui trabalhar um pouco com o Michel Foucault também, e quando o professor falava, eu me lembrava da sociedade punitiva do Michel Foucault. Os colegas que quiserem fazer perguntas também podem colocar no chat ou abrir o microfone sem problema, mas eu vou aproveitar para perguntar. O senhor fala um pouco sobre essa justiça pós-penal, e eu fico me pensando há a possibilidade de uma justiça pós-penal numa sociedade
onde essa ideia tão punitivista parece algo que não vai se cessar, pelo contrário, né? Parece que com o passar dos anos ela vai se tornando cada vez pior, né? A gente tem visto, embora estejamos num governo um pouco mais progressista, algumas leis sendo alteradas com o apoio do governo para tornar as penas cada vez mais duras e tirar alguns direitos, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem uma sociedade implorando por penalizar cada vez mais. Daí fica a minha pergunta: é possível a gente pensar ainda numa justiça pós-penal? Ou eu estaria sendo pessimista? Eu acho que não é nem só possível, é obrigatório, eu acho, sabe? Quando a gente trabalha numa sociedade em que a gente tem que pensar racionalmente as nossas opções, eu diria que discutir o punitivismo hoje está no mesmo nível que discutir racismo, sabe? Porque os efeitos são nocivos pra caramba, são efeitos dramáticos e que não estão funcionando, basicamente isso, não tem eficácia, né? Então, é uma discussão obrigatória para nós, porque em algumas pessoas estão pagando pato por isso, né? Então, é uma discussão obrigatória. Eu acho que aí, no tópico que você pontua, tem uma coisa muito importante, que é uma série de autores discutem que não daria para construir um sistema pós-penal agora, porque a gente não teria apoio social. Então, uma espécie de discussão de legitimidade, assim, né? Ou seja, até que ponto você cria um sistema que não tem apoio social agora, né? Em algum nível, esse tipo de argumento é um argumento que eu acho que faz sentido. Por isso que eu acho que a discussão ela tem que partir de todos os âmbitos. Ela tem que ser uma discussão não só legal, jurídica, mas ela tem que ser uma discussão que tem que recair sobre nós, sobre a população. A gente tem que trazer, assim como também não bastaria mudar uma lei, criar uma lei contra o racismo se a sociedade não tivesse uma discussão sobre o racismo. Se a gente não trouxer discussão social sobre a nossa herança histórica racista, né, contra os negros no Brasil, que dá conta do nosso sistema escravocrata, todos os efeitos que ele produz na sociedade, não bastaria lei nenhuma. A lei é muito pouco. A discussão ela tem que ser discussão social. A gente tem que fazer cair no campo das racionalidades culturais, nossa cultura. Isso é um trabalho fundamental, sim, tá? Mas me parece que o sistema jurídico ele tem que estar em compasso com isso também. Ou seja, a discussão também tem que ser no campo do direito. Essas coisas têm que andar de braços dados, né? Eu concordo contigo nesse aspecto. Os demais colegas queiram fazer perguntas, embora a gente esteja com um tempo bem reduzido. Eu aproveito então esses últimos minutinhos só para desenvolver um pouquinho mais essa discussão. A justiça restaurativa. Sim, professor. Deixa eu só aproveitar, já que ninguém perguntou, eu vou aproveitar um gancho aqui, que é o seguinte: dentro de trazer essa discussão para o nosso campo social, que, como eu disse agora, existe um elemento muito interessante que eu até abordo com mais tempo no livro, né? Porque quando a gente está escrevendo uma tese de doutorado, a gente vai recaindo sobre as coisas e não dá para falar numa palestra de 1 hora, né? Mas tem uma discussão muito interessante que é a seguinte: o punitivismo ele se estabelece sobre nós não só como uma discussão que fica restrita ao campo penal. O punitivismo ele está estabelecido como uma racionalidade entre nós, não só por o que a gente tem que fazer com as pessoas que praticam crimes, mas o punitivismo ele é uma racionalidade que está inserida nas nossas relações em muitos aspectos. Nós somos pessoas punitivistas nas nossas micro-relações. Se vocês pararem com franqueza e analisarem até as relações eventualmente mais íntimas de vocês, nós temos
a tendência de sermos punitivistas quando a gente quer resolver uma coisa. Com os nossos familiares, com os nossos namorados e namoradas. A pessoa faz alguma coisa que você não curte, que te ofende, você vai perceber, não raro, uma certa tendênciazinha surgindo dentro de ti de punir essa pessoa. A punição, é claro que não é uma punição de prisão, mas é uma punição de outras características. Às vezes você vai querer dar um gelo na pessoa, às vezes você vai querer dar um esporro, vai querer falar palavras para machucar essa pessoa. Tudo isso é punição. Nós temos o punitivismo estabelecido entre nós, não só como uma maneira de pensar o sistema penal. Eu diria que é o contrário. A gente pensa o sistema penal como uma espécie de naturalidade punitiva. Por quê? Porque nós somos pessoas que assimilamos desde pequeno, desde a primeira idade nossa, que punição é a maneira correta de lidar quando a gente quer evitar alguma coisa. Por acaso, alguém de vocês poderia dizer que, quando criança, não foi punida pelos pais quando praticou alguma coisa errada? Na minha experiência, nas palestras que eu tenho dado em vários lugares, quando eu faço essa pergunta e digo, levanta a mão aqui quem nunca foi punido pelos pais, basicamente ninguém levanta as mãos. Porque nós somos assimilados desde pequeno, se a gente faz alguma coisa errada, a gente vai ser punido. Então, o punitivismo a gente aprende desde cedo. A gente aprende como um modo de ser e um modo de reagir às coisas. Que a gente sabe que desde pequenininho, quando se a gente fizesse alguma coisa errada, o pai da gente punia a gente. Tudo bem que tinha formas distintas de punir. Muitas pessoas, como eu, por exemplo, sofriam a pena privativa de liberdade, que era ficar de castigo no quarto. Às vezes a pena era corporal, que era tomar um tapa, né? Alguma sanção corporal para doer no corpo, né? Isso é punição, obviamente. Eu poderia falar outras tantas hipóteses, mas é essencialmente punição. As pessoas, sobretudo da minha geração, que é diferente da de vocês, né? Elas sofreram muito mais punição do que as gerações atuais. Eu vejo uma tendência relevantíssima hoje, até porque eu vejo de amigos meus que têm filhos, em que há uma discussão relevante sobre isso, assim, de um novo tipo de criação em que não vai mais haver punição, ou que a punição seja muito reduzida. Na minha geração, que eu tenho 42 anos, a minha geração, a punição sempre foi a regra, e as gerações anteriores, muito mais. Muito mais. Então, a gente assimila isso como uma naturalidade, porque, enfim, os nossos pais nos puniam quando a gente fazia coisa errada. Na escola, se a gente fizesse qualquer coisa que fugia da norma, a gente era punido. Não é isso? Você ia para o coordenador, tomava uma cartinha para o seu pai, às vezes uma suspensão, eventualmente, dependendo do nível que você fez, você ia até expulso da escola. Nós somos sujeitos que aprendemos desde criança que a punição é o caminho. Então, a discussão sobre mudar nessa perspectiva punitivista, ela tem que passar também pelas nossas micro-relações, porque são exatamente as micro-relações que fazem, que nos dão esse ar de naturalidade com o sistema penal. Porque, enfim, é isso, eu fui sempre punido desde criança, sempre foi esse modo. Por que não o criminoso? Com muito mais razão o criminoso. O cara praticou um roubo, o cara praticou um homicídio, entende? Ele praticou um estelionato. É claro que ele tem que ser punido, e tem que ser punido muito mesmo, porque ele fez muito errado. Só que essa lógica meio automática, que é o punitivismo que eu estou explicando, ela não tem a comprovação de eficácia, entende? Então, uma coisa não depende da outra. A discussão, por exemplo, trazendo para o campo educacional, né? Por exemplo, nas escolas, basicamente, há uma redução punitiva. No Brasil, hoje, quase você não tem mais punições corporais nas escolas. 50 anos atrás era normalíssimo numa escola você sofrer punição corporal, né? Os relatos, por exemplo, da palmatória, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da palmatória, né? Um instrumento muito utilizado até metade, sobretudo até metade do século XX, depois ainda se utilizava. Se o aluno fizesse alguma coisa errada, ele tomava uma cacetada na mão. E era isso, ponto final, era normal, digamos, né? Mas também essa discussão na criação, né, dos pais com relação aos filhos é uma discussão que hoje me parece que está sendo muito bem feita, assim, né? A galera tem discutido isso
com muito sentido, e já se vê casais que têm essa proposta muito clara de que a punição não é o caminho. Né? Então, a gente tem modificado a nossa cultura em certos aspectos. O que me parece é que a gente tem que trazer essa discussão do punitivismo também para o campo penal. Né? Então, a convocação que eu faço hoje com essa conversa com vocês é basicamente essa. A gente já tem vários demonstrativos, indicativos de que o punitivismo não é o caminho, só que a gente ainda não trouxe isso para a discussão do sistema penal, o sistema jurídico. Né? Então, essa que é a urgência que me parece, e que me parece, dentro das provocações possíveis que o abolicionismo traz, a mais importante delas. Agradeço, professor. Alguns colegas acabaram enviando algumas perguntas ali também. Acho que acabaram sendo sanadas agora com a última fala do professor. Então, agradecer a Laura, o Arno e o Valfrido que enviaram perguntas ali. Quem quiser também pode mandar para mim pelo Instagram, tá? Tá lá no Instagram, acho que é Clécio J. Lemos. Acho que foi até publicado, não foi, Ian? Você publicou Isso. lá no evento, né? Então, quem quiser me mandar lá no Instagram, estou 100% à disposição para a gente conversar lá no inbox, tudo bem? Podem ficar à vontade, vai ser um maior prazer conversar com vocês. O DLD agradece a participação de todos nesse primeiro painel de hoje, em especial ao professor Dr. Clécio Lemos pela excelente fala, trazendo um pouquinho sobre a criminologia, o abolicionismo penal, discussões importantíssimas. Tenho certeza que isso vai gerar novos debates aqui na Universidade Federal de Santa Maria. A discussão que desenvolvemos aqui, ela não se encerra neste espaço, pelo contrário, esperamos que ela sirva de impulso para reflexões contínuas. Hoje à noite teremos o segundo painel com o tema COP30 em Justiça Climática, Transformações no Direito Ambiental Contemporâneo, e será ministrado pelo professor Dr. Jerônimo Tibusti. Agradeço ao professor mais uma vez, agradeço aos colegas presentes também, e vida longa ao Diretório Sempre Livre do Direito, eu tenho que sempre encerrar os nossos eventos assim. Muito obrigado, professor Clécio, e obrigado, colegas. Valeu, gente, um grande abraço, viu? Prazer estar com vocês.